Olá, boa tarde a todos. Estamos dando início aqui a mais uma etapa do nosso projeto Diálogos em Rede. Hoje nós vamos contar com a valiosa presença da doutora em Psicologia Social pela Universidade Autônoma da Espanha, a doutora Maristela Moraes. Daqui a pouco, a doutora Maristela já entrou, já se encontra aqui na sala. Dentro de um minuto, nós vamos chamar Maristela para começar os trabalhos de hoje. Procurando aqui. Ok, já se encontra aqui. No link da nossa biografia já se encontra o link para registro da frequência de todos aqueles que desejam receber certificado. Então, quem deseja receber já pode clicar no link que se encontra na biografia. Olha, aqui já se encontra Maristela Moraes. Maristela, boa tarde, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e aqui se encontrar conosco nessa tarde de tantos aprendizados. Boa tarde, Cláudio, pessoal, que bom, agradeço o convite, estou por aqui com vocês. Ok, Maristela. Maristela, como todos vocês já sabem, nós já divulgamos o currículo de Maristela Moraes. Ela é doutora em Psicologia Social pela Universidade Autônoma de Barcelona, não é isso, Maristela? Isso ela é mesmo. doutorada pela universidade dentro de um programa de bolsas a qual ela foi selecionada. Ela foi uma das 5 brasileiras selecionadas nesse programa de bolsa para estudar na Espanha, para fazer o doutorado na Espanha. Então foram 15 vagas na América Latina. Dessas 15, 5 foram para o Brasil e a Maristela Moraes foi uma das profissionais brasileiras que foi contemplada para fazer estudos na Espanha e tirou o seu título de doutora em Psicologia Social da Universidade Autônoma. Então, é uma honra, um prazer enorme contar com a presença de Maristela, fora todas as coisas que todos já sabem, que constam no currículo que foi divulgado. Maristela é uma ativista, é uma profissional extremamente comprometida com as causas sociais, e tem um trabalho e estudos extremamente importantes na área que vai falar hoje sobre masculinidades, né? A gente costuma, Maristela, pensar na violência de gênero, na violência contra a criança e adolescente, sempre no aspecto relacionado à vítima, né? E acho que a gente hoje traz uma análise sobre o outro lado da questão, né? Como esses agressores, esses violentadores estão se formando dentro da nossa sociedade e a responsabilidade que cada um de nós tem dentro desse conceito, desse cenário, né? Então, o tema hoje é para que a gente possa refletir sobre a importância do papel da educação na formação de uma nova consciência sobre o papel social também do homem na sociedade, e com isso a gente pode com certeza minimizar esse grave fenômeno que a gente tem no Brasil e no mundo inteiro relacionado à violência. Bom, mas nós queremos ouvir Maristela Moraes. Então eu vou passar a palavra para Maristela. Maristela, por favor, é 1 hora de apresentação, fique à vontade. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nessa tarde. Com vocês, Maristela Moraes. Cláudio, muito obrigada. Eu que fico muito feliz com o convite, por estar aqui com vocês finalmente, né? A gente estava ensaiando há um tempo esse encontro e que bom que está dando certo e com mais de 200 pessoas aí também acompanhando a gente. Dizer também que dessas 5 pessoas que foram selecionadas para estudar no exterior, no programa de bolsa que você fez referência, você foi um dos 5, né? Eu fui uma das 5, você foi um dos 5. E foi nessa situação que a gente teve a grata surpresa da vida e esse presente de ter se conhecido, né? E nos tornamos amigos desde então, isso já faz mais de 10 anos, né?
Então eu fico muito feliz por esse encontro e queria também fazer essa referência, né? Obrigado. Então, Cláudio falou um pouco da minha trajetória. Hoje eu sou docente de uma universidade pública, a UFCG, aqui a Federal de Campina Grande, no estado da Paraíba, né? Mas não é a capital do estado, tá a 1h30 mais ou menos de João Pessoa. E sou professora do curso de psicologia aqui. Mas essa fala que eu vou trazer para vocês, e aí eu espero trazer algumas contribuições, a gente ter um tempo também para perguntas, para algum debate. Ela é uma fala muito mais assentada numa experiência prática de também atuar, né, e contribuir com os movimentos sociais, e também a partir do meu lugar de trabalhadora em organização não governamental, que eu passei 13 anos da minha vida antes da docência, né? Mas também desse lugar de pesquisa e de docência e de programa de extensão universitário nesses 6 anos que eu sou docente de universidade pública aqui no Brasil. Então eu vou tentar localizar um pouco minha fala transitando por esses lugares, né, que são lugares complementares, eu diria, né? Então eu organizei da seguinte forma: eu vou trazer a partir do título, né, que foi encomendado, Novas Masculinidades, Mudança de Paradigma na Educação. Eu vou tentar trazer um pouco do que seriam essas novas masculinidades e o papel da educação nessa construção de outros modos de pensar os homens na nossa sociedade, que contribuição isso pode ter no enfrentamento a questões importantes, né, que a gente tem no cenário, principalmente da violência, que eu acho que é o foco que eu vou dar, né? Por que é necessário a gente transformar isso para a gente enfrentar as questões de violência? Ainda vou comentar com vocês, como eu estou sem apoio aqui para o celular, ele vai tremer um pouquinho, porque eu estava em aula agora há pouco e acabei mudando aqui o cenário e não consegui um apoio para o celular, então pode ser que a imagem trepide um pouco. Se isso acontecer muito, eu vou dar um jeitinho aqui. E vou dizer também para vocês que eu estou com a tela do computador para acompanhar uns slides que eu preparei para orientar um pouco esse diálogo, tá bem? Se por acaso tremer muito, Cláudia, aí você me fala, porque aí Tá. eu vou dar um jeito de botar um apoio aqui. Talvez apoiar em algum livro, alguma coisa. Agora parou, mas ele tem trepidado muito. Se você puder apoiar no livro, talvez a gente consiga... Tô tentando fazer isso. Pronto. É porque o braço cansa também, né? Enquanto você organiza aí... Então, dá pra ver assim? Você organiza aí. Tá bem. Dá pra ver. Tá bem. Pronto, eu vou deixar assim, que não tá muito reta a imagem, mas dá pra acompanhar e aí depois eu pego novamente, certo? Tá bem, tá ótimo. Quer dar o informe? Não, no final, pode prosseguir. Tá bom, então. Então, pessoal, eu organizei, como eu falei, né, esses slides e vou tentar acompanhar um pouco o raciocínio. A primeira coisa que eu coloquei, assim, para a gente falar em educação, a gente tem que retomar a figura do Paulo Freire, né, que é um educador recifense importantíssimo, né, que talvez a gente não tenha como pensar em educação para a construção da autonomia, educação libertária, sem a gente falar de Paulo Freire, né? E aí eu trouxe uma frase dele que é muito importante para a gente refletir sobre essa necessidade da escola e do processo pedagógico ser catalisador, fomentador das grandes transformações sociais que a gente pode ter na nossa vida, né? Então ele diz assim: ninguém luta contra forças que não entende, cuja importância não meça, cujas formas e contornos não discerna, né? Então, por que eu acho que é importante trazer Paulo Freire nesse contexto? É que, de um modo geral, a gente tem assistido, né, no Brasil, nos últimos tempos, uma certa dificuldade de discutir temas importantes na escola, né? Então, temas como, por exemplo, o tema das masculinidades, temas de gênero, né? E muitas vezes a gente perde a oportunidade de desfazer mitos, desfazer alguns mal-entendidos, né, do que seja o conceito de gênero, ou da importância que é discutir masculinidades, machismo na escola, e perde a oportunidade de ter esse espaço como um espaço privilegiado para a gente poder discutir.
nos ajudar a entender esses lugares de homens e mulheres e a entender como é que a gente pode desconstruir o que desse lugar traz desigualdade e violência, certo? Então, eu vou repetir a frase do Paulo Freire, porque eu penso que para a educação, nesses contornos que eu gostaria de trabalhar com vocês, o Paulo Freire é uma referência importantíssima. Ninguém luta contra forças que não entende, cuja importância não meça, cujas formas e contornos não discerna. Então, é disso que a gente vai falar, né? Como é que a gente pode entender a escola como lugar para poder transformar essas relações de desigualdade, de violência, e por que a gente tem que falar sobre isso? Porque está na nossa realidade social, né? A forma como homens e mulheres se comportam, se relacionam, estão perpetuando violência ou conseguem se proteger de violência, tem a ver com isso que também a escola possibilita, né? Um espaço de socialização. E aí eu trouxe primeiro, para início de conversa, o termo nova masculinidade, né? Ou novas masculinidades, porque alguns autores preferem colocar no plural, entendendo, entre outras coisas, que a gente tem muitos modos de ser, homens e mulheres, não existe somente um modo de ser, né? Então, o termo nova masculinidade, ele nasce muito recente, nos últimos anos, e é consequência, a gente poderia dizer assim, de avanços importantes no debate, nos estudos feministas e sobre equidade de gênero. É nesse contexto que surge a necessidade de discutir quais são as outras formas de ser homem na nossa sociedade, né? Quais são os custos da masculinidade hegemônica, que é essa masculinidade proativa, no sentido, inclusive, de perpetuadora de formas agressivas de estar no mundo, de superação de limites do corpo, de superação, né, de situações que vulnerabilizam os homens, mas muitas vezes os homens escolhem esse caminho para provar a virilidade, para provar a masculinidade. Então, essa masculinidade hegemônica que a gente tem, que a gente compartilha de certa maneira, porque entende que existe um certo modo de ser homem na nossa cultura, né? E esse modo de ser homem muitas vezes é um modo que se posiciona de forma muito agressiva nesse mundo, muito dominadora, né? Esse modelo está em crise, a gente poderia dizer, né? Porque são pouquíssimos homens, se é que existe algum, né, que efetivamente consegue se posicionar integralmente dentro desse modelo que está preconizado para ele, né? Então, isso é uma questão também para os homens, né? Porque à medida que esses homens buscam atingir um modelo que não é exequível, digamos assim, ser o que não é possível ser, porque em tantas características que esse modelo preconiza, não há um homem sequer que consiga dar conta de tudo, de ser branco, heterossexual, provedor, violento contra as mulheres, porque muitas vezes até está posto nesse modelo que os homens devem exercer algum tipo de poder junto às pessoas que são inferiorizadas, né, em relação a ele. Então, a gente nem pode dizer que nem tem algum homem, se vocês conhecerem, me digam, porque eu não conheço nenhum que se adequou totalmente a esse modelo hegemônico de masculinidade, e a gente às vezes não pensa que tem custos para os homens também, esse modelo engessante, né? Eu escutei ao longo do meu trabalho muitos homens dizer assim, olha, é insuportável ter que responder ao padrão que se quer dos homens. Não pode chorar, não pode expressar sentimento, não pode usar roupa rosa porque vai dizer logo que é frutinha, não pode não sei o quê. Então, a gente escuta muito isso, né? O sofrimento dos homens por terem que se adequar a um modelo de masculinidade que não considera que existem muitas formas de ser homem na nossa cultura e que adotar determinados padrões de comportamento não significa deixar de ser homem, né? Então, essa discussão vem muito amparada por uma reflexão que os estudos feministas trazem sobre a necessidade da gente pensar em equidade de gênero e pensar, ou seja, né, existem, digamos assim, formas equânimes de se relacionar no mundo, né, e homens e mulheres estão no mesmo na mesma posição, né? Não há um mais importante do que o outro, né? As diferenças entre homens e mulheres não podem implicar desigualdade, nem imposição de limite, nem imposição de força de um sobre o outro, né? Então, esses estudos vêm apontando, olha, a gente está com um modelo em crise, homens e mulheres estão insatisfeitos com essa forma como a gente tem pensado socialmente os homens, a custos sociais importantes, não? Para além da questão individual de como cada um se comporta, socialmente temos questões muito graves
que são repercussões, de certa maneira, desses modos de existir de homens e mulheres, né? Por exemplo, a gente tem muito mais homens que se envolvem com violência urbana, né? Causas externas, de um modo geral, são perpetradas mais por homens do que por mulheres. Acidentes de trânsito, consumo de substância, de álcool, consumo abusivo de álcool e outras drogas. Quase todos esses indicadores que para a saúde pública e para a epidemiologia são indicadores de crise social do ponto de vista sanitário, né? Tem os homens como grandes participantes, né? Então, ou seja, a gente tem, inclusive, do ponto de vista epidemiológico mais amplo, em termos de saúde pública, padrões de comportamento adotados por uma quantidade grande de pessoas, né? Ou seja, de proporções populacionais que dizem respeito a um aspecto macro-político, né? Mas que, no final das contas, são padrões de comportamento que são compartilhados e adotados pela população de um modo geral. Isso gera, do ponto de vista macro-político, também repercussões importantes, para além dessas questões individuais que eu acabei de citar, sobre como é que se adota a forma de ser homem ou mulher na nossa cultura. Então, junto com isso, a gente tem escutado o que se chama de masculinidades tóxicas ou relações tóxicas. A gente tem falado, uma linguagem, um termo que tem sido recentemente inserido, inclusive na mídia, né? A gente tem ouvido esses termos para se referir a relações pautadas pelo machismo, pela exploração do outro, pela violência dos homens contra mulheres e contra crianças e contra outros homens. Então a gente tem esse fenômeno emergindo fortemente no campo social, embora não seja uma novidade propriamente dita, né? Então vocês devem ter escutado outras lives de outros participantes aqui que já trouxeram essas questões, né? Mas o que eu queria concentrar agora aqui é na questão da violência de gênero, que para mim é o disparador do processo de reflexão sobre esse lugar que os homens ocupam na nossa cultura, um lugar que perpetua de certa maneira as formas de violência. E eu queria só trazer que assim, os homens não devem ser colocados no lugar apenas de culpados, né? Nem as mulheres ou as crianças, né? Engessadas num lugar determinado, né? Eu diria muito mais as mulheres, na verdade. Porque o lugar de vítima das mulheres muitas vezes coloca essas mulheres numa situação de pouca possibilidade de enfrentamento, né? E isso é uma questão muito grave, né? Muitas vezes, ao posicionar homens no lugares de agressores e mulheres no lugares de vítimas e engessar e cristalizar esses lugares, dificulta que cada um saia desse lugar, né? É como se a gente não pudesse sair do lugar de vítima, eles não pudessem sair do lugar de culpados, e a gente não avança na resolução do problema muitas vezes, né? Então, essa discussão sobre violência de gênero é um disparador, porque faz com que a gente pense que esses lugares não são cristalizados, eles são construções sociais. Do mesmo modo que a gente construiu esse imaginário de que homens são potencialmente violentos e agressores, a gente pode também desconstruir isso, né? E é por conta da desconstrução desse lugar que a educação é fundamental. É uma ferramenta, é um espaço, é uma instituição inegavelmente importante para a gente fazer a transformação social necessária para o enfrentamento dessas situações. A outra coisa que a gente cita como importante para poder justificar a necessidade de a gente discutir novas masculinidades é o que se chama de paternidade participativa, ou a desconstrução dessa ideia de que homens pais apenas são provedores financeiros, né? Então, há um tempo atrás, a gente tem até campanha, né? Seja pai, participe, né? Mas muitas vezes voltada para essa ideia de que eles têm que participar economicamente, né? Muitas vezes, da família, como provedor financeiro, né? Então, a reivindicação por parte de muitos homens e por parte de algumas mulheres também, do direito à paternidade a partir de outra perspectiva, essa paternidade participativa, afetuosa, que convive, não só que provê, né? Foi também um outro disparador dessa necessidade de discutir outras masculinidades, porque ser pai provedor era um dos aspectos importantes, ainda é, porque a gente está em processo, né, dessa noção de masculinidade hegemônica que a gente tem no nosso cotidiano. Então, eu localizaria para a conversa inicial de onde vem, né, essa discussão sobre novas masculinidades, né? E aí eu acho que é importantíssimo a gente tocar no por que é urgente a gente mudar, né? Eu tinha preparado uma fala um pouco mais longa, eu vou tentar fazer uns resumos para a gente ter tempo de conversar, tá bom?
Então, eu vou localizar a necessidade da discussão da transformação do lugar dos homens e das masculinidades, do exercício das masculinidades, a partir da necessidade de mudança, né? Então, eu localizei o fenômeno da violência e assédio sexual como o fenômeno que é disparador desse processo mais intensamente, né? E aí eu vou trazer uma feminista negra, nigeriana, que discute muito o papel da educação na transformação das relações humanas violentas. O nome dela é Chimamanda Adichie. Depois eu escrevo aí para vocês, Chimamanda Adichie. Não é fácil de lembrar o nome dela, né? Mas por Chimamanda, com CH, vocês encontram muitas falas bonitas dela. É uma pessoa que fala muito, com muito detalhe. E ela diz o seguinte, em um dos estudos que ela fez, ela diz assim: ensinamos, abre aspas, né? Ensinamos as meninas a serem agradáveis, boazinhas, fingidas. E não ensinamos as mesmas coisas aos meninos. É perigoso. Muitos predadores sexuais, ela usa esse termo, tá? Mas a gente pode desconstruir um pouco essa ideia. Muitos predadores sexuais se aproveitam disso. Muitas meninas ficam quietas quando são abusadas porque querem ser boazinhas. Isso é uma publicação dela de 2017. Sobre como a gente pode educar meninas a identificarem as relações de opressão e violência que elas podem vivenciar, porque, de certa maneira, estão muito mais vulnerabilizadas a essas situações do que outras pessoas, né? Então, é muito interessante ela dizer isso, né? Porque, olha, ela destaca o papel da educação para a gente não manter, assim, para a gente não fazer a manutenção desse lugar. A gente ensina eles a serem maus, ensina as meninas a serem boazinhas, a ficarem quietas, né? E muitas vezes esse lugar gera para as mulheres que são vítimas de violência, meninas e mulheres, um lugar também de culpa. Muitas vezes elas acham, e vocês que são de conselho tutelar, vocês que estão em sala de aula, sabem que muitas vezes a dificuldade maior que a gente enfrenta para levar adiante um processo relacionado à violência contra meninas e jovens e mulheres é o lugar de culpa que elas se colocam, né? Elas acham de fato que elas fizeram alguma coisa para seduzir o agressor, para disparar nele algo que fosse da natureza do homem e que ela teve culpa porque disparou aquele interesse nele, né? Então, muitas vezes a gente tem, por conta dessas construções do que é ser homem e ser mulher na nossa cultura, as mulheres que são vítimas se colocando no lugar de culpadas por terem sido alvo de agressão, de violência, né? Então, isso a gente também perpetua na escola, né? A gente também ensina na escola que as meninas devem estar quietinhas, né? Tudo caminhando? Perfeito. Posso seguir? Muito então, bom, Marcela. Ótimo. Qualquer coisa vai sinalizando aí, tá certo? Eu vou Perfeito. Seguindo, qualquer coisa você me diz. Eu estou observando aqui os comentários, você está contemplando todos os comentários, as perguntas que estão sendo feitas, você está já respondendo, eu já estou acompanhando tudo e ao final, se vai sobrar alguma coisa, eu passo para você. Pode prosseguir, está maravilhoso, são colocações importantíssimas, principalmente para quem está em sala de aula, cuidando da educação de crianças e adolescentes no Brasil. Parabéns, muito bom. Pode prosseguir. Tá bem, então vou seguir aqui. Obrigada. Eu acho que é importante também, as minhas referências são basicamente de autoras acadêmicas feministas, né? Então eu vou trazer a Bell Hooks, que é outra importante referência, que ela diz o seguinte: a violência, abre aspas, tá? A violência patriarcal em casa é baseada na crença de que é aceitável que um indivíduo mais poderoso controle outros por meio de várias formas de força coercitiva. E ela trata de uma coisa muito importante, né? Ela não chama violência doméstica, porque, segundo ela, a violência doméstica ela é necessariamente uma violência patriarcal, porque ela tem uma relação direta com esse lugar de patriarcado como imposição de poder sobre o outro. Não é qualquer tipo de violência doméstica, né? Geralmente é uma violência que está relacionada a um poder coercitivo sobre o outro, baseado na lógica de que a gente tem uma sociedade patriarcal que dá aos homens esse direito e esse poder de exercer o controle sobre os outros, muitas vezes por meio da violência. E eu estou falando de várias formas de violência, não só aquela violência que resulta em agressão física ou agressão verbal, né? Vocês também devem ter trabalhado isso em outras atividades aqui da promotoria,
Mas a gente sabe que muitas vezes um comportamento, por exemplo, de um namorado, né? Que diz para a namorada, olha, você não vai sair com essa saia, porque eu não quero que você saia com essa saia e os outros vejam suas pernas. Sei lá, um exemplo banal que alguns de nós já passou, inclusive, né? Que é muitas vezes lido como um exemplo de ciúme, né, positivo. Ele gosta tanto de mim que ele quer que eu me cuide, que eu não me exponha, né? Que eu não mostre a minha beleza para outros, mas só para ele porque ele me ama, né? E muitas vezes esses indícios muito leves e que a gente entende como expressão de amor, de bem-querer, são formas de controle sobre o corpo do outro. Quem pode definir que tipo de roupa alguém quer usar, se não a própria pessoa, né? Então, essas construções que fazem com que a gente até entenda alguns sinais de violência, como amor, como sinal de bem-querer, são questões que a gente tem que refletir sobre, porque muitas vezes as situações de violência física que acontecem, por exemplo, dentro de um casamento, elas muitas vezes se originam num namoro com sinais de controle sobre o corpo e o comportamento da outra pessoa, geralmente as mulheres, desde o início do relacionamento, né? Não necessariamente uma situação como essa vai resultar num casamento que tenha violência física, mas eu estou trazendo algumas formas de violência que a gente não identifica como sendo violento, né? Então é só para a gente refletir como essa questão do poder coercitivo do homem sobre os corpos das mulheres é forte e é naturalizado na nossa cultura, né? Então, e aí mais uma questão de por que a gente precisa transformar isso. Aí eu vou trazer um dado da Organização Nacional das Nações Unidas, né, da ONU, de 2019. 17,8% das mulheres em todo o mundo sofreram violência física ou sexual em 2019. 17%. Uma em cada 5 mulheres foi violentada por alguém do seu vínculo afetivo só no ano passado. Uma em cada 5 mulheres no mundo. No Brasil, em 2018, mais de 500 mulheres foram agredidas por hora. 2018, mais de 500 mulheres agredidas por hora. Sendo que 76% desses agressores eram conhecidos da vítima. Eram companheiros, ex-companheiro, vizinho, parente, né? Então, só para a gente ter uma ideia. E aí a gente chega na pandemia, né, minha gente? E aí na pandemia a gente tem um agravamento considerável do número de casos de violência dentro de casa, né? Seja contra mulheres, seja contra crianças e pessoas idosas, né? Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública registrou um aumento de 22% no caso de feminicídio em abril e maio de 2020. Feminicídio, que é a violência contra a mulher que resulta em morte, que seria o estado mais cruel, a face mais cruel da violência contra a mulher dentro de casa. Então, o crescimento do feminicídio está também notificado por outros órgãos, né? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos apontou que houve um aumento de 40% nas denúncias, né, de casos de violência doméstica até maio, em relação ao ano passado. Só no Twitter, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública notificou que aumentou 431% os relatos de briga de casal com indício de violência doméstica, no relatório que eles apresentaram. E aí eu não vou me alongar, mas tem muitos dados na internet sobre o aumento dos casos de violência contra a mulher no período da pandemia. E eu só queria lembrar também que, segundo o IBGE, no Amostra Nacional de Homicídios na PNAD de 2018, o percentual de mulheres jovens que acumulam características associadas à maior chance de ser vítima de violência doméstica, ela é maior no estado de Alagoas, né? O estado de Alagoas é o estado do Nordeste mais violento contra a mulher, segundo esse relatório da PNAD de 2018. Então, também acho que vocês têm acesso a esses dados, mas eu preciso reafirmá-los para poder a gente justificar porque que mais ainda em tempo de pandemia a gente tem que aproveitar essa grande crise sanitária, social, política que a gente vive para transformar também esse lugar da educação, potencializá-lo. Eu estou vendo que algumas pessoas escreveram que não é Alagoas, eu estou notificando para vocês os dados da PNAD de 2018, tá certo? Do IBGE. Mas aí vocês podem também me dar atualizados, não tem PNAD nova, porque é uma pesquisa nacional de amostra domiciliar que não acontece cada ano,
e esses dados que eu trouxe, que eu acabei de trazer, é do de 2018, tá bom? Eu sei que, por exemplo, agora na pandemia, o estado de Alagoas ele teve uma redução do número de casos de violência, notificados de violência contra a mulher, é importante dizer isso. Não se sabe exatamente se a diminuição da notificação ela é por conta das pessoas não terem acesso aos meios de fazer a denúncia, né? Por exemplo, vou trazer o exemplo do caso de violência contra criança e adolescente. Se estima que durante a pandemia esses casos cresceram muito, porque a gente tem as crianças o tempo quase integral em casa, né? A gente tem os pais, muitas vezes sem pessoas, no caso das pessoas que têm cuidadores, pessoas que ajudam na casa, muitas vezes as pessoas não estão presentes no período da pandemia. Então, isso é verdade para uma certa classe social que dispõe de trabalhador em casa e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que é importante dizer, não é algo que se estende a todo mundo, mas se estende a todo mundo o fato das crianças estarem em casa, né? Então, muitas vezes os pais e mães e cuidadores que não estão acostumados a ter crianças em casa por tanto tempo, né? Se comportam de uma maneira diferente em relação a essas crianças. E muitas vezes o lugar da escola, que é um lugar que fora da pandemia, né? É o lugar onde essa identificação da violência acontece de forma mais clara, né? Muitas vezes Desculpa? Não, exatamente. Só reforçando o que você está dizendo, assim, a escola representa um grande índice de informações de violência contra criança e adolescente, parte do ambiente escolar, que o professor está mais perto da criança e tem mais condição de fazer essa observação dos sinais de violência e faz a comunicação adequada à autoridade competente. Então, na verdade, na escola, onde se obtém maiores índices e maiores informações com relação a esse caso. E, infelizmente, durante a pandemia, esse espaço de proteção e de acolhimento, ele não existe para as crianças e adolescentes na atualidade. E você pensa que mesmo assim a gente tem um incremento de 47% nas novas notificações de violência sexual contra menores, segundo os dados do governo federal, apenas em abril de 2020. Ou seja, o lugar que eu depois posso passar com mais precisão os dados que eu estou trazendo para vocês saberem onde encontrar, mas para a gente ter uma ideia da dimensão de tudo isso, né? Então, estou dizendo tudo isso para a gente imaginar que compreender esses aspectos micro e macro que fazem com que a socialização dos homens seja muitas vezes, né, estimuladora da violência, de diversas formas de dominação, e a socialização das mulheres seja do lugar de passivo, né, um lugar de prontidão à ordem do outro, de submissão muitas vezes da ordem do outro, é algo que a gente precisa entender como questões vulnerabilizantes de homens e mulheres, né? Por outro lado, a gente tentar romper um pouco com essas identidades fixas do que é ser homem e ser mulher na nossa cultura, que enrijece e que dificulta transformações necessárias como essa, que a gente precisa pensar em outros modos de ser homem na nossa cultura, que não seja esse lugar de homens perpetuadores da violência, porque os homens são muito mais do que isso, né? E a gente já entendeu que esse modelo de naturalizar, quase como se fosse uma coisa instintiva dos homens, quase como se fosse algo natural deles ser violentos ou de serem potencialmente agressores, né? Fosse algo que faz parte da própria constituição biológica do corpo masculino, né? Então a gente tem que entender que tudo isso é construção social. Dizer que os homens são potencialmente mais violentos do que as mulheres é uma construção social, está relacionada a essas questões de gênero que eu acabei de trazer. Então, a própria Chimamanda, ela diz assim, a educação é fundamental para desconstruir os papéis de gênero muito difíceis de serem desaprendidos, né? Os estereótipos de gênero são tão profundamente incutidos em nós que é comum os seguirmos, mesmo quando vão contra os nossos verdadeiros desejos, nossas vontades, nossa felicidade. É importante valorizarmos para as crianças essa questão da ética, do cuidado, da responsabilidade, da preocupação com os outros, do sentimento, do afeto, que muitas vezes está distante do que a gente pensa quando vai imaginar a educação dos meninos, por exemplo, né? A gente muitas vezes se preocupa mais em eles não serem afeminados ou não demonstrarem qualquer sinal de feminilidade, numa cultura em que ser feminino, ter feminilidade é desvalorizado, né? Porque é sinal de ser menos, né?
Na hierarquia de gênero, os homens ocupam, e tudo que tem relação ao masculino, ocupa um lugar de privilégio, de valor, diferenciado do lugar. Isso numa visão bipolarizada, obviamente que a gente tem muitas nuances disso, né? A gente tenta não polarizar, porque existem muitas outras possibilidades, né? De ser homem e mulher que não está nesses polos, né? Prioritários. Mas muitas vezes, quanto mais próximo do polo feminino, da feminilidade, da mulher, algum comportamento está, mais desvalorizado ele acaba sendo, né? Então a gente tem muito na nossa cultura essa ideia assim, não chore não, seja homem, né? Não faça isso porque você tem que ser macho, né? Desde pequena a gente escuta os pais e mães e cuidadores, às vezes até na escola, uma criança cai e chora, engula o choro, você é macho, você é homem, né? Então isso vai distanciando a educação dos homens, dos meninos, desse lugar de expressão do afeto, de expressão da sensibilidade, da fragilidade, porque todos nós temos corpos muito frágeis do ponto de vista, né, objetivo, né? Você imagina que qualquer coisinha pode cortar a nossa pele, né? Qualquer queda pode quebrar um osso. Então, do ponto de vista biológico, nós somos, homens e mulheres, muito frágeis, né? A gente às vezes não dá conta dessa dimensão de fragilidade que os nossos corpos, né, apresentam, né? E a gente fica nessa ideia de que vamos demonstrar força, vamos demonstrar quase como um super-homem, né? No caso dos homens, né? Então, pensar ainda masculinidade e educação, soluções duráveis para problemas da violência de gênero, só podem ser atingidas nos níveis institucionais, políticos e culturais, né? E aí eu incluiria uma frase que eu gosto muito do pessoal do Instituto Promundo, lá do Rio de Janeiro, que é uma instituição que trabalha há muitos anos com a questão da violência, da questão das masculinidades. Eles dizem assim, em relação à violência contra a mulher: se os homens são parte do problema, eles precisam ser parte da solução, né? E muitas vezes a gente acha que é só por meio da culpabilização, da responsabilização, de apontar o dedo e dizer você está errado, você cometeu um crime, que vai fazer com que a gente transforme. E esse lugar, se não tiver acompanhado de uma reflexão sobre por que os homens cometem crimes, cometem violência e às vezes nem acham que estão fazendo nada demais, né? Eu só vou lembrar que na década de 80, uma ONG muito importante de Recife, chamada SOS Corpo, fez uma das primeiras pesquisas sobre violência contra a mulher, sobre a percepção que elas tinham sobre que estava sendo alvo de violência ou não, né? E quando elas chegavam nas casas, no meio rural, inclusive, fora do centro urbano, na verdade, eles diziam assim, olha, você sofre violência? Elas diziam, não, de forma alguma, né? E aí eles começaram a entender que tem que mudar a forma de perguntar. E aí fizeram uma lista de violações muito claras, né, relacionadas à violência física, e perguntavam para elas, olha, alguma vez o seu marido já bateu em você porque não tinha o jantar na mesa quando ele chegou do trabalho? Ela botava lá, sim, né? Alguma vez ele disse que você não podia sair com uma determinada roupa, você voltou para casa para trocar de roupa? Ela dizia sim, né? Então isso variava desde questões de violência muito, digamos assim, que podem passar despercebidas, até questões graves como violência física, espancamento, e elas entendiam que era parte do lugar delas de mulher, do lugar dela de esposa, sofrer violência se ela não atendesse determinado padrão. Então, se ela não fizesse o jantar, ela merecia ser punida por isso. Para vocês terem uma ideia de um processo educativo, Maristela, não é? Exatamente. Que tem a ver exatamente. com o papel da família, que muitas vezes é reforçado na escola, né? E alguns professores estão comentando exatamente isso, né? Ou que ouvem muitas vezes dentro da própria escola se falar rapazinho chorando, né? Assim, e falando também que é da importância da escola se relacionar de forma mais direta com a família, no sentido de ajudar a família também a perceber que esse modelo de educação não funciona na sociedade atual. Exatamente, Cláudio, exatamente. E aí, claro que desde que essa pesquisa foi feita para cá, a gente já avançou muito na discussão, por exemplo, sobre a violência machista, né? Eu acho que é uma coisa que já avançou muito. Mas eu estou trazendo esse exemplo para dizer que tanto homens quanto mulheres podem não perceber esse lugar, né? Muitos homens também, quando perguntados sobre a violência contra a mulher, eles dizem, não, é meu lugar de marido
Eu tenho que mostrar quem manda na casa. Eu tenho que mostrar moral para os meus filhos. Se eu não bater na minha mulher porque tal coisa ela fez, qual a moral que eu vou ter para os meus filhos, né? Então tem falas desse tipo que a gente acompanha quando vai fazer alguma aproximação com o que a gente chama de homens autores de violência, para não, digamos assim, cristalizar esse lugar do homem que comete um crime, né, contra um crime desse tipo, né, de violência contra a mulher ou contra crianças, enquanto agressor, né? O termo agressor, ele cristaliza muito o homem nesse lugar, quase imutável, né? Então a gente fala de autor de violência porque ele cometeu um ato, ele não é o ato em si. Ele não é o agressor porque ele cometeu um ato agressivo, né? Ele cometeu um ato de violência, ele vai ser responsabilizado, inclusive criminalmente, por esse ato, mas ele não é o próprio ato que ele cometeu, ao ponto de eu dizer que ele é o agressor, né? Então há uma certa corrente de discussão sobre o lugar dos homens nessa relação da violência, que diz assim, quando a gente cristaliza, a gente coloca esse homem quase como imutável no lugar de quem opera aquela ação, né? Embora ele não seja a própria ação. Então eu vou utilizar esse termo, né? Homens autores de violência, porque são atos cometidos, né? Então, ainda a Bell Hooks, ela diz uma coisa muito interessante, né? Ela diz assim, num livrinho que eu separei aqui para mostrar para vocês, que chama... Deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá para ler? É porque fica o efeito espelho, né? Deixa eu dizer o nome. Ele é o contrário. O feminismo é para todo mundo. Políticas arrebatadoras. É um livro fininho da Bell Hooks, que desconstrói algumas coisas que a gente pensa sobre o que é o feminismo, né? Ultimamente o feminismo tem sido alvo de muitos mitos, né? Nessa era da pós-verdade, qualquer grande mentira que se conta vira rapidamente verdade, né? E a gente vem assistindo a uma desconstrução muito grande de questões importantes sociais, né? E os estudos feministas, eles são importantíssimos. Ser feminista e estudar feminismo não significa ser contra os homens, nem querer dominar o mundo, nem nada desse tipo que muitas vezes se diz sobre a produção teórica feminista, sobre a militância das mulheres, né? Então esse livro ele é interessante porque ele diz assim, olha, feminismo é para todos. Se a gente entendesse qual é a grande questão de luta das mulheres que se dizem feministas, ou do feminismo acadêmico, ou do feminismo político, que são vários, né, tipos, a gente se aliaria a essa luta imediatamente, porque a gente entenderia que é uma luta por justiça social. E aí a Bell, nesse livro, ela diz assim, ó, repetidas vezes, homens me falam que não têm a menor ideia do que as feministas querem. Acredito neles. Acredito na capacidade que eles têm de mudar e crescer. E acredito que, se soubessem mais sobre o feminismo, não teriam mais medo dele, porque encontrariam no movimento feminista esperança para a sua própria libertação das amarras do patriarcado. Então, eu acho interessante essa fala dela, porque ela meio que diz assim, olha, homens e mulheres podem estar juntos nessa construção e transformação social, né? Não é só para as mulheres que é bom pensar em equidade e justiça social, é também bom para os homens que podem se desprender dessas amarras que adoecem, que vulnerabilizam, que entristecem, que adoecem a saúde mental desses homens, né? Então, é interessante pensar nessa perspectiva. E aí, por fim, deixa eu ver se ainda tem um tempinho aqui. Eu queria que a gente tivesse tempo para conversar aqui no chat, mas eu queria trazer só uma questão ainda sobre, porque se pergunta muito assim, mas o que é que a gente faz, né? O que é que a gente faz, inclusive, diante de um cenário em que a própria base nacional do currículo comum, os documentos de política de educação não incentivam, né, que a gente fale sobre gênero, por exemplo, porque o que está nessa base de pensar a desigualdade, nessas condições, né, que a gente está falando aqui, na verdade, herança dos estudos teóricos sérios, importantíssimos sobre gênero, né? E aí, por exemplo, a Base Nacional Curricular, Comum Curricular, publicação de 2018, eu fui pesquisar diretamente nela, né? Tem 499 ocorrências da palavra gênero, um documento longo, certo? De muitas páginas. Mas todos os 499, quando falam de gênero, eu fui um por um para preparar para vocês aqui essa fala, ele se refere a gênero textual ou linguístico. Não a gênero enquanto relações de poder, não em gênero enquanto reflexão sobre relações de desigualdade de poder,
Porque é isso que a discussão de gênero traz. Na base da discussão sobre masculinidades está todo um lastro teórico seríssimo de homens e mulheres, pesquisadores e pesquisadoras do mundo inteiro que discutem gênero enquanto construção social. Gênero é algo que está na base das nossas relações de poder, que colocam homens e mulheres em lugares diferentes, porque fisicamente a gente habita corpos diferentes, né? E aí, das competências gerais da educação básica, que está nesse documento que eu acabei de referir, é o primeiro de todos, diz assim: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção da sociedade justa, democrática e inclusiva. Essa é a primeira competência da educação básica. Como é que eu vou fazer isso sem discutir relações de poder e desigualdades sociais baseadas na diferença entre homens e mulheres? Como eu vou fazer isso? Infelizmente, o nome disso é discutir gênero. Infelizmente, para a gente transformar a relação de poder, para a gente refletir sobre o lugar do homem, perpetuando a violência, muitas vezes sem perceber ou sem entender que aquilo é uma opção, né? A gente não vai fazer isso sem discutir essas relações desiguais. Então, o que eu quero trazer como, digamos assim, incentivo, é que a gente pode dar outros nomes para isso, mas a gente não pode deixar de falar desigualdade em relação de poder, baseado no que tipo de corpo eu tenho e o que eu construí socialmente para esse corpo, que me coloca no lugar de fragilidade, de agressão e cristaliza, sobretudo, nesse lugar, né? Então, o que eu quero dizer assim, a forma como a gente é no mundo não está fixa. Não tem nada que diga que eu tenho que ser desse jeito. Não tem nada que diga para um homem que ele tem que colocar em impulso uma arma para mostrar que é forte. Isso é uma construção social. Né? Então, do mesmo jeito que a gente tem o lugar da educação, o lugar da escola como lugar de transformar para a cidadania, de explicar o que é viver nesse mundo de uma forma solidária, né? Porque o papel da escola também é esse, é ensinar a cidadania, é ensinar solidariedade, é ensinar respeito pelo outro. Tanta coisa que a gente vai precisar agora, né? Nesse mundo que está para se construir depois da pandemia, né? Eu acho que é um momento da gente refletir muito sobre tudo isso, porque a gente tem essa ideia de novo normal. Eu não concordo, eu acho que a gente não vai ter um normal depois de tudo isso que a gente está passando, né, em pandemia. A gente vai ter um outro mundo para construir, porque a gente entendeu que esse que a gente está habitando, né, que está baseado na exploração do trabalho, no consumo desenfreado, né, no individualismo. Esse mundo não se sustenta, e grande parte da nossa crise atual, que ela é geopolítica, ela é econômica, ela também é sanitária, mas ela não é só sanitária, está dizendo isso para a gente. Esse mundo não se sustenta do jeito que ele está. A gente tem que construir relações solidárias, a gente tem que construir relações de respeito ao outro, de valorização da vida, de diminuir as formas de exploração que a gente tem nas relações humanas, de não precisar alguém impor poder sobre o outro para mostrar que é alguém. E é esse mundo que a gente vai estar aqui vivo para construir quando essa pandemia acabar, né? E aí eu gosto muito de uma frase do Bertolt Brecht, que é um alemão escritor, teatrólogo, né? Eu lembro que desde 2005 eu escrevi minha dissertação do mestrado, faz muito tempo, né? E na dissertação de mestrado eu usei essa epígrafe, que ela para mim é sempre muito atual. Eu vou trazer hoje de novo, porque fiquei com vontade de dizer isso para vocês, né? E ele diz assim, lindamente: desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai sobretudo o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês. Não é porque a gente, desde não sei quando, os homens são do jeito que são, que a gente não possa transformar isso. A gente está vivendo uma crise, um sair do chão, né? Um rebuliço, digamos assim, né? De tudo, da ordem de tudo que a gente está vendo agora no tempo da pandemia. E a gente está tendo a oportunidade de reconstruir esse mundo de um outro jeito, baseado em relações solidárias, baseado no lugar da escola como lugar de potência de vida, né?
de construção de outras relações humanas, que esse mundo vai precisar muito. A gente não pode continuar destruindo o planeta, a gente não pode continuar nos destruindo uns aos outros, né? Não pode continuar achando que a gente existe porque compra, e quando compra, porque os recursos vão se esgotar, estão se esgotando. E a gente tem um recurso aí na mão muito precioso, que é a possibilidade de construção de redes solidárias dentro da escola, por meio da educação. E eu queria poder deixar isso como mensagem para vocês, porque eu acredito efetivamente nesse lugar, enquanto educadora de ensino superior e enquanto ser humano. É isso. Muito bem, Maristela. É muito bom, e assim, as palavras vão de muito entusiasmo para todos nós, assim, pensarmos realmente o mundo de outro jeito. Eu acho que as reflexões nos provocou uma inquietação e uma indignação muito grande, de maneira que, com certeza, todos nós seremos diferentes a partir daqui, a partir dessas reflexões que nos incomoda agora, trazidas por você. Alguns profissionais aqui de educação estavam falando sobre a importância de tratar essas temáticas dentro do ambiente escolar como forma também de buscar um modelo de educação que reflita uma cidadania masculina, né, diferente desse padrão de comportamento que entronizou em nosso meio cultural, mas também como uma forma de preparar e emancipar as meninas dentro de um modelo de educação que possibilite as meninas a se perceber como um sujeito de direito dentro desse contexto social em que a gente vive. Então, inclusive, como forma também de se autodefender desse padrão de masculinidade que nós não podemos aceitar mais, né? Então, assim, a educação preparando um cenário diferente para o exercício de uma nova masculinidade cidadã, e a educação também preparando as meninas para se autodefenderem desse modelo que acaba por violentar, por representar uma violência contra a própria natureza das mulheres, no caso, não é? Então, isso, maravilhoso. Então, Maristela, foi dito aqui também sobre uma preocupação dos professores com relação ao relacionamento entre escola e família, nesse embate entre valores que são cultuados no ambiente familiar e que muitas vezes se confrontam com os valores que a escola quer pregar. Como você vê esse duelo, entre aspas, acho que não devemos construir dessa forma essa análise, mas assim, como você vê esse confronto ideológico e que sugestão você dá para que as escolas possam buscar um equilíbrio, uma sintonia maior entre a educação que se propõe dentro do ambiente escolar e esses conteúdos que chegam dentro da escola através da educação que a família oferece? Então, muitas vezes a escola, muitas vezes, né, eu estou dizendo, não estou dizendo todas as vezes, né, chama as famílias quando um problema acontece, né? A gente tem tradicionalmente isso, né? E às vezes as famílias também só vão à escola quando um problema acontece, né? Então, a minha recomendação principal das coisas que eu tenho visto que tem dado certo, porque como não tem receita de bolo, cada lugar vai encontrar a sua forma de fazer a partir do contexto local, a partir do mapeamento de uma rede de suporte para aquela escola poder levar a cabo o seu projeto de transformação, que muitas vezes é a relação com a associação de moradores, é a relação com o grupo de mães. Às vezes, naquela comunidade, a escola encontra os seus aliados para construir um diálogo mais próximo das famílias, né? Porque é uma parceria que tem que acontecer ali, né? Mas, obviamente, não é fácil. O que eu tenho visto que tem resultado satisfatório tem sido construir uma relação de confiança entre a escola e a família. E muitas vezes não é apenas convidando ou convocando a família quando o problema acontece, mas é convidando essa família a participar do processo formativo daquele cidadão, daquela cidadã, né? Ofertando momentos lúdicos em família, ofertando momentos, inclusive cidadão, né? Momento que você chama pessoal para tirar documento na escola.
Então, existem formas que para cada comunidade vai ser diferente, porque vai tentar entender ali o que é prioritário naquela comunidade, de aproximar a escola e a família para entenderem que são parceiros no processo, né? Nem é mais responsabilidade de um, nem é mais responsabilidade de outro. Mas eu queria só chamar a atenção para esse modelo que parece muito idealizado, mas que a gente vê acontecer e certamente dessas tantas, mais de 600 pessoas que estão aqui agora, né, conversando com a gente, deve ter muitos casos relacionados a isso que eu estou dizendo, né? Casos exitosos que vão nessa direção de construir a parceria entre a escola e a família. Mas eu queria também chamar a atenção para uma coisa. Muitas vezes as instituições, né, a escola, o conselho tutelar, a própria justiça se coloca muito no lugar de policiais da família, né? Uma postura policialesca diante do comportamento da família. E muitas vezes a gente tem que superar isso também, né? Não ver o lugar dessas instituições como um lugar que vai apontar que você não está fazendo certo, né? Muitas vezes a família se relaciona com a escola como assim, eu vou transferir minha responsabilidade, mas também não quero que vocês apontem meu erro. E muitas vezes fica uma relação policialesca de controle, de omissão e de hiperresponsabilização e vira um duelo, como você trouxe, né? Uma disputa que foi, sem querer usar o termo, mas isso às vezes é o que acontece de fato, né? Fica uma briga sobre quem é responsável no final das contas e não há uma relação de cumplicidade, de compartilhamento, para entender que todos nós somos responsáveis pela educação das crianças todas, né? Então, assim, eu queria só chamar a atenção para isso, que às vezes, sem perceber, a gente se coloca como especialistas que dizem, que devem dizer o que é melhor para a família, o que deve ser melhor aquela família fazer com aquela criança. E muitas vezes a resistência por parte da família tem a ver com algo que é de proteção da própria individualidade e singularidade da família, né? Eu não estou dizendo que é verdade isso para casos, por exemplo, de abuso e violações, né, claros, mas eu estou dizendo assim, às vezes a família escuta, olha, por que você não levou a criança tal dia, não sei o quê, sabe? Então, ela às vezes constrói uma relação com as instituições como se fosse um lugar de prestar conta para o Estado, de que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. E essa relação policialesca às vezes não constrói confiança. Constrói, eu tenho que prestar contas para o outro, né? Então, a minha recomendação é, vamos tentar e conseguir construir relações de confiança, de solidariedade, de parceria entre as famílias, as escolas e outros entes que compõem a rede, que pode ser a própria igreja, pode ser a própria associação de moradores, ou pode ser o próprio clube de mães, que está ali também no cenário. Marcela, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. 2 minutos, né? 2 minutos. Então você para fazer as suas considerações finais, e desde já lhe agradeço imensamente a aceitação a esse convite. Eu tenho certeza de todos que estão aqui, estão comentando do acerto em ter escolhido o seu nome para essa fala. Você fala legitimamente porque você pesquisa, estuda e atua nesse campo. Então, por favor, faça suas considerações para a gente amarrar esse ponto e em outro momento vamos dar prosseguimento a esse bate-papo. Eu sou só gratidão a você, Cláudio, por esse momento, a todo mundo que ficou aí até agora. Eu sei que tem tanta live acontecendo simultânea, então ter essa sala tão cheia é um privilégio, né? Que bom. Espero que eu tenha atendido às expectativas. É pouco tempo para a gente falar sobre um tema tão complexo, então eu já me coloco à disposição para a gente, se quiser, continuar esse debate em outros momentos. E vamos ousar inventar novas formas, porque eu acho que esse é o momento. A gente tem que transformar esse mundo de algum jeito. E pela educação a gente transforma muito. Muito bem, Marcela, muito obrigado. Lembrando a todos os presentes aqui que fazem parte do projeto Diálogos em Rede, que na próxima quinta-feira estaremos aqui com a médica legista, doutora em sexologia forense, falando sobre os impactos da violência sexual na vida de uma criança e de um adolescente. Obrigado, Maristela, no fundo do meu coração. Foi um prazer maior ainda encontrar você aqui, pelo amor e pelo carinho, pela amizade que eu tenho com você. Grande beijo, grande abraço para todos e até a próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui nesse canal, nesse Instagram. Um abraço. Muito obrigada, Cláudio. Um prazer. Tchau.